E aí, beleza? Tudo bem? Eu sou o Pedrinho e eu quero te contar uma história de um crime real que aconteceu e que foi descoberto agora da Mary Isbell. Mas antes disso, eu queria que tu desse uma ajuda pro canal e só apertasse aqui no curtir, que isso ajuda muito. E depois, se tu quiser, eu tenho um outro caso comentado que é do serial killer do Rex Heuermann, que ele foi preso agora em julho. Eu tenho aqui no canal o vídeo dele sobre quem é esse cara, os crimes que ele cometeu. Então, se tu puder dar uma olhada nesse vídeo também, dar uma curtida, vai ajudar bastante, beleza? Então, vamos pro caso agora. O que acontece? Quem é que morreu? Foi a Mary Elizabeth Isbell. Essa mulher, de 37 anos, na época que desapareceu, lá no Alabama, ela era divorciada, ela era mãe de um rapaz adolescente e ela desapareceu em 2021. E o que aconteceu? O ex-marido dela só foi reportar o desaparecimento dela lá em dezembro de 21, lá em 27 de dezembro de 21. E quando ele foi comunicar às autoridades, ele também fez um texto para publicar nas redes sociais. E nesse texto ele comentava que o filho que eles têm junto, o adolescente, não recebia mensagem da mãe desde o aniversário dele em setembro de 21, desde 6 de setembro de 21, que a mãe não se comunicava com o filho, não mandava mensagem, não ligava, não queria se encontrar, tinha desaparecido do mapa. Passou Halloween, passou Ação de Graças, passou Natal. Eu achei muito estranho isso, né? Tipo, a mulher desde 6 de setembro e só lá em 27 de dezembro tu vai ir nas autoridades fazer a denúncia formal que a mulher desapareceu. Não especificaram o porquê de tanta demora assim. O que eu entendo é que talvez seja um comportamento recorrente dela, né? Nem todo mundo é do mesmo jeito, né? Então tem pessoas que podem sair, podem passar semanas fora, enfim, e aparecem como se nada tivesse acontecido. Talvez esse fosse o comportamento dela, talvez ela tivesse, não fosse tão estranho. Mas aí eles fizeram esse boletim de ocorrência lá quase no final do ano de 21. As autoridades lá do Alabama, dessa cidade de Hartselle, no Alabama, elas foram utilizar quais são, né, os meios que eles têm para localizar a pessoa, que é pelos registros telefônicos. Então eles utilizaram esses dados e descobriram atividades do número dela num condado perto dali, da onde era aquela cidade pequena ali do Alabama. Então ela não estava muito longe os registros. E aí essa polícia dessa cidade passou para os investigadores daquele outro condado. Nesse condado, eles foram, o xerife lá, os investigadores, enfim, tomaram posse do caso. E eles foram atrás das pessoas com quem ela estava se comunicando por último. Que aí eram poucas pessoas. E localizaram o apartamento lá onde ela estava, o local. E viram, quando chegaram lá, que ela não estava lá. Que o carro dela estava lá. Que dentro da casa tinha os documentos dela do carro e da identidade. Viram, e pelo que foi que as autoridades publicaram, disseram que encontraram vestígios de uma cena ali turbulenta, de um crime, de uma turbulação que aconteceu ali. Aconteceu alguma coisa naquele local. Eles não relataram especificamente o que era uma cena de crime. Se era sangue, se era faca, se era alguma prova, né, de invasão, enfim. Tinha coisas além dos documentos dela, que já é muito estranho uma mulher adulta sair, desaparecer e deixar os documentos e deixar o carro, né? Porque se tu vai viajar e tu se acidentou num carro em algum lugar, tu saiu com um carro. Então, o que dá a entender que a pessoa foi invadida, foi sequestrada, foi tirada à força dentro de casa, beleza? Então, desapareceu nisso aí. Não progrediu em nada praticamente, porque eles fizeram as buscas, mas os registros de telefone eles eram muito limitados, porque não teve continuação do telefone dela em ativação, né? Mas isso só foi explicado depois, né? Na época, eles só estamos em busca dela, de notícias dela, mas a família ficou, né? Os amigos continuaram nas redes sociais, enfim, tanto que no Dia das Mães de 22,
O filho dela entrou nas redes sociais pra dizer, mãe, onde tu esteja, que esteja bem, uma coisa até melancólica, assim, né? Tendo que, se tu morreu, alguma coisa assim, que esteja no céu, enfim, né? E a mãe dela, ela tem uma mãe viva e tem irmãs também, elas disseram, olha, eu acho que a minha filha se meteu com gente errada, né? E se a gente encontrar ela a essa altura, ela vai encontrar os pedaços dela, o que sobrou dela, a gente vai ter que estar se preparando para o funeral. Então mostra ali que o ex-marido, o filho, a mãe, o resto estão até conscientes que alguma tragédia, algum acidente aconteceu. O ex-marido não foi levantado como suspeito pela polícia, por mais que tenha ali o desaparecimento. Eles investigaram o cara, mas não foi apontado, porque às vezes tu desconfia, né? Sempre é o marido, alguma coisa assim que matou, aniquilou a mulher. Mas nesse caso não foi. A polícia investigou e tinha tudo certinho ali. Então tu deve estar perguntando, né? O que aconteceu com essa mulher? Depois de quase mais de um ano, muito mais depois de um ano do desaparecimento dela, a polícia prendeu agora, nesse ano, em junho, 2 mulheres, né, que são acusadas de terem sequestrado e matado a Mary Isbell, que mãe e filha, né, mataram essa mulher, sequestraram e mataram ela e jogaram ela de um penhasco. Lá nessa região desse condado tem uma região que é Little Canyon, exatamente, um canyon, né, um penhasco, um canyon, jogaram o corpo dela naquilo ali, uma forma brutal, cruel de se matar alguém, né. E então elas foram presas por causa que a polícia, porque, como eu falei, não teve avanço nenhum nas investigações. O caso estava fechado ali. A polícia recebeu uma denúncia com uma pista do caso no dia 20 de junho desse ano, que levou à prisão dessas 2 mulheres. Então, só por causa disso, dessa denúncia anônima que alguém deu com uma informação importante que fez a polícia acreditar e juntar as pecinhas e prender essas 2 mulheres. Essas 2 mulheres, mãe e filha, tu deve estar te perguntando, qual é a relação que elas têm com a Mary Isbell? Elas são ex-amigas? Elas são sócias de empresa? Porque uma é a mãe de 40 e poucos anos e a guria tem 20 e poucos anos. Então, né, foram colegas de trabalho, são parentes, são vizinhas, são assim? Não. Pelo que se entende, o que a polícia entendeu, é que elas têm uma pessoa em comum. E tu deve estar imaginando quem, né? Um homem. Exatamente, se tu chutou isso, é um homem envolvido no meio, né? A Loretta, que é a mulher, e a guria, a Jessie, né? A Loretta, ela tava com um puta de uns ciúmes da Mary, porque a Mary tava com um boy. Tava com um homem que a Loretta queria pra ela, que fosse pra ela, que ela tinha ali um envolvimento com o cara, mas o cara, pelo visto, não tava ali muito chegado nela, preferiu ficar com a Mary, então ela falou, eu vou acabar com a Mary. E ela juntou a filha nisso junto. Então a Loretta, né, pelo que os procuradores lá alegam, ela foi atrás da Mary, lá onde ela tava, pra capturar ela do lugar onde ela tava e capturaram pra jogar no canyon. O cara tá envolvido na história da morte da mulher? A princípio, não. Segundo as autoridades, o cara foi preso por um outro crime em setembro de 21. Então, pelo que tava ali ele foi preso e aí que a Mary começou a vagar. Então, ele não tá relacionado, ele não tava no momento. Ele foi preso e ele só foi liberado por volta de novembro de 21. Então, ali no desaparecimento dela, ele não faz parte do local. Tanto que a polícia e os investigadores dizem que depois que o cara foi preso, que a Mary começou a vagar de casas de amigos. E isso eu já achei, né? Isso mostra o perfil dela, porque não tem muita informação do perfil dela. Mas no momento que a polícia fala que ela fica vagando de casa de amigo para casa de amigo depois que o cara é preso, que o ex-marido fala, né? Só em dezembro de 21, lá no final do ano, que a gente foi na polícia dar relato que ela desapareceu. Então quer dizer que é comum a mulher desaparecer e aparecer do nada. Então ela tem esse perfil de ser uma pessoa que andarilha, assim. Então ele, a priori, não tá envolvido na morte dela. Elas quiseram matar a Mary por inveja.
Então, depois que a polícia prendeu essas duas mulheres, a polícia sabe que dá uma pressionada, né? E eles pressionaram as suspeitas ali, e uma delas, eles não alegam quem, acabou abrindo ali uma certa questão aonde estava o corpo da Mary. Então, o corpo dela realmente estava ali no canyon. E 2 dias depois, eles localizaram os restos da Mary, porque depois de todo aquele tempo que sobra são restos. E descobriram ali que realmente fizeram o exame de DNA a ela. E eles determinaram a morte dela ali, junto com a pressão, com a entrevista com as mulheres, enfim, que foi em torno entre 18 e 19 de outubro. A polícia, então, ela tá bem confiante na prisão dessas duas mulheres. A defesa da Loretta, ela obviamente tá negando ainda isso, por mais que uma delas ali já deu, né, mostrou praticamente onde é que tava o corpo, então ali a dupla já tá caindo por água abaixo. Mas uma foto horripilante que apareceu foi da própria Loretta, que é a mãe, nesse canyon, né? Ela já visitou aquilo ali, tanto que na legenda ela colocou que é perto da casa dela, então a defesa dela não pode alegar que ela não sabia da existência daquele lugar, porque ela postou a foto anos atrás, em 2019, então ela sabia que existia, ela visitava, então provavelmente quando ela sequestrou a Mary, ela já estava na cabecinha dela em jogar o corpo dela. A questão ali dos oficiais, que eles pelo menos conseguiram satisfazer, né, ali a situação da família, de dar um fim nessa história, de saber onde estava a Mary, o que aconteceu com ela, né, que ela não ficasse mais uma pessoa desaparecida sem uma história, né, para satisfazer ali a família, porque a angústia, né, de não saber onde está a pessoa, por mais que seja ruim a notícia, pelo menos tu tem uma noção do que aconteceu ali, onde ela tá, por mais que tenha dor, né, e que seja um final trágico e triste como esse. Então, o que tu acha dessa história? Comenta aqui embaixo. Por favor, dá um like. Isso ajuda bastante o canal. Até a próxima, beleza?